Então, vamos lá, gente. Começar nossa aula. Hoje a lição de número 9, ela tem o título de O Ministério da Unidade Revelado, tá? Então, nós temos o texto áureo. O texto áureo, ele diz que ele traz um versículo, né, de Efésios, que diz: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A verdade prática diz assim: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Então, nós temos objetivos específicos para alcançar. São ele. O primeiro, explicar o mistério oculto de que os judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo. O segundo, expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. E terceiro, mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Efésios, né, que é o nosso livro deste trimestre. E no capítulo de número 3, nós leremos dos versos 1 ao 13. Por enquanto, como está só eu, o Everton e a Dani, então a gente vai revezando nesses versículos, tá? Então vamos fazer assim, eu leio primeiro e aí a gente vai revezando. Verso 1 diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são cordeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios por meio do Evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculta em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos a ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas minhas tribulações, porque vós que são a vossa glória. Desculpa. Não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. A introdução, a ideia é que nós estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, né? Então, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Beleza? Então, é isso que a gente pretende estudar aqui no dia de hoje. Gente, antes de eu continuar, fazer uma oração rapidinho aqui, para a gente não fugir um pouco da nossa liturgia de sala de aula, né? Deus, nós te agradecemos por este momento, Pai, que
estamos reunidos, ó Pai, para aprender um pouco mais da porção da Tua palavra e que possamos entender o real sentido, assim, que o Senhor manifestou através dos profetas e através dos apóstolos, Pai, para que possamos até hoje ter a ciência da Sua palavra, ter a ciência do Seu propósito, Pai. Obrigado pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ter feito em nós e por nós. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Ô, Britão, vi que você entrou aí, cara. Você pode ler o tópico 1.1 para a gente, por favor? Claro, Pai Senhor. Pai do Senhor. 1.1, né? Isso, peraí, deixa eu só mudar aqui. Pode ler, por favor. O conceito bíblico de mistério. Do grego mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Pelo contrário, o cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Beleza, obrigado, Brito. Então, voltando lá, a gente entende o seguinte, que esse mistério que esteve oculto, o que é esse mistério, né? Quando a gente tem vamos dizer assim, a tradução do grego para o hebraico, né? Do grego para o português, algumas palavras elas podem perder alguma raiz que é muito importante, tá? Então, como a gente pode ver no português, o mistério ele traz uma conotação de algo obscuro, né? Algo oculto, secreto, ou até mesmo enigmático. Mas o que estava ali presente nessa palavra, que em grego chama mysterion, embora ela continue sendo um segredo, mas a conotação traz algo que já não estava mais guardado, mas é um segredo que já cuidadosamente foi guardado, mas agora já começa a ser revelado. Então, a palavra grega ela se refere a uma verdade em que alguém tinha sido iniciado. Beleza? Então, a partir desse ponto que a gente começa a caminhar. Toda vez que o escritor, que Paulo, ele começa a falar sobre esse mistério, ele começa a dizer que é algo que não algo obscuro, não algo enigmático, não algo oculto, mas é algo que foi mantido em segredo, porém, agora ele é algo que já foi iniciado a ser revelado. E mais para frente a gente vai conhecer um pouco melhor deste mistério. Beleza? O desconhecimento do mistério. Alguém pode ler para mim um tópico 2.2? Eu vou ler aqui, tá, Tony? Obrigado, Dani. O desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde as outras gerações, é preciso pôr em foco o árbitro como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifesto como agora. A expressão como indica que o Antigo Testamento esse mistério foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de Deus, a bênção que os gentios também participariam. Obrigado, Dani. Imagina. Então, no tópico 2, 1.2, né? Ele está dizendo, a base é o versículo 3, né?
Não, versículo 5 do capítulo 3 de Efésios, que é propriamente esse versículo que está para vocês aí, o qual em outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens como agora. Então, é bem o que a Dani leu aqui, né? Esse advérbio como, ele traz o sentido de que, por ele estar sendo manifestado totalmente, ou podemos dizer a plenitude disso está sendo manifestado agora, não quer dizer que no Antigo Testamento, através dos profetas, não tenha sido passado também, mas podemos dizer que, para a gente ter um entendimento assim, no nosso dia a dia, que os profetas tiveram alguns spoilers, né? Alguns teasers só do que seria esse mistério. E através disso eles profetizaram, sim, sobre isso. Podemos pegar, por exemplo, Jeremias capítulo 31, quando ele vai dizer que quando a nova aliança que Deus faria com o seu povo não seria uma aliança como foi as antigas, que o povo desfez através da sua incredulidade, mas seria uma aliança perpétua, a ponto de eles serem Deus vai ser o seu Deus e eles serão o seu povo. Então, como esse exemplo, nós podemos ver que isso foi passado também para os profetas do Antigo Testamento, porém, de uma forma mais reduzida, né? Beleza? Então, isso quer dizer que esse mistério, o que é esse mistério? Já deu até uma entrada, né, no final do texto. Quer dizer que são as bênçãos que os gentios também participariam. Tópico 3 diz assim, que é o mistério e os profetas da Antiga Aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, mas eles também fizeram menção delas, né? Nós temos aqui alguns exemplos. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, e que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, a fim de que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo, que é a igreja, esse é o mistério oculto. Então, a partir do tópico 3, do 1.3, a gente já tem o entendimento de que esse mistério, que anteriormente não foi revelado, mas totalmente revelado na nova aliança, é a integração de uma nova, podemos dizer assim, uma nova humanidade. Nós vamos dizer mais para frente, mas que é a igreja composta tanto de judeus, tanto de gentios, trazendo-se no mesmo corpo em Cristo. Então, nós temos alguns textos que são exemplos disso. Nós temos, vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 textos. E aí, vamos lá. Quem se habilita a ler os dois textos de Gênesis? Gênesis 12 e 3. 12 e 3 e depois 28 e 18. Então, vamos lá. Gênesis 12 e 3. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. O próximo. 22 e 18. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Agora, Isaías, capítulo 11, verso 10, e depois capítulo 49, verso 6. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Vamos lá, Isaías 49, verso 6. E disse mais: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó
e tornares a trazer os guardados de Israel, também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Agora, o 54, do 1 ao 3, eu leio, e o 60, eu peço para mais alguém ler depois o capítulo 60, do verso 1 ao 3. Tá? Isaías capítulo 54, do verso 1 ao 3, diz assim: Cante, ó estéreo, você que não deu à luz, exulte e grite de alegria. Você nunca sentiu dores de parto? Porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alargue o espaço da sua tenda e aumente o todo de sua habitação. Não impeça, alongue as cordas e firme bem as estacas, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda, e a sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Agora, alguém lê, por gentileza, Isaías capítulo 60, versos do 1 ao 3. Isaías 60, do verso 1 ao 3. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti, e as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Beleza, obrigado. E agora eu vou finalizar aqui com Malaquias capítulo 1 e verso 11. Diz assim: Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Então, aqui no capítulo, no tópico 1.3, nós vemos que essas bênçãos prometidas, elas foram reveladas aos profetas, aos patriarcas no Antigo Testamento. Então, como eu disse, não é que, como isso aconteceu no Novo Testamento, Deus não manifestou o seu desejo com os patriarcas e os profetas da Antiga Aliança, mas ele deixou por várias vezes notório qual era a sua decisão e qual seria o seu propósito. Legal? Então, aqui o primeiro tópico a gente consegue compreender. Legal. Então, vamos para o tópico 2. Tópico 2, ele é o mistério revelado no Novo Testamento. Então, ele é revelado aos apóstolos e aos profetas. Então, ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo ele vai destacar que a sua condição de prisioneiro que é o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Ele vai dizer que ele é prisioneiro de Cristo. Vamos entender, então, esse conceito que Paulo está dizendo. Não é que ele estava numa condição presa, mas quem ele prendeu tinha sido Nero, e não Jesus propriamente dito, né? Mas qual era o entendimento de Paulo? Paulo entendia que tudo o que lhe acontecia era tanto permissão de Deus, tanto propósito de Deus para que o evangelho fosse propagado por ele. Então, qualquer coisa que acontecia na vida de Paulo, ele tinha essa ciência de se rebelar ou de se entristecer, ou até a sua fé se diminuir em Cristo, mas a partir de todas as suas dificuldades, ele entendia, tinha o senso, tinha a sensibilidade de compreender que tudo isso era participante de um processo de Cristo na sua vida. Então, por isso que ele diz, eu sou prisioneiro de Cristo, tá bom? Então, em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu esse apostolado de homem algum. Alguém pode ler para mim, por favor? Gálatas capítulo 1 e verso 1.
De Paulo, o apóstolo, não foram os homens que escolheram para ser apóstolo, nem fui eu enviado por homens. Quem me fez apóstolo foram Jesus Cristo e Deus Pai, o Deus que ressuscitou a Jesus dos mortos. Então, vamos lá. Legal. Obrigado, Britão. Então, ele entende que a doutrina que ele ensina, ele não aprendeu com nenhum homem, tá? Então, o texto base disso é em Gálatas capítulo 1 e verso 11. Alguém pode ler, por favor? Eu vou ler, Tony. Obrigado. Nada. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. Beleza, obrigado, Marcione. Nada. Para a gente, continuando nessa linha de raciocínio, ele entende que o envio aos gentios, ou seja, ele ser enviado aos gentios, ele não consultou homem algum, porque esse era o propósito que Jesus queria para ele. Então, ele entende que a permissão vinha de Cristo, ele não precisava ir consultar homem algum para isso. Não era uma falta de respeito de Paulo pelos outros apóstolos, mas, sobretudo, uma sensibilidade à compreensão do seu chamado em Cristo. Então, isso fica bem claro para a gente em Gálatas, no mesmo texto, em Gálatas capítulo 1, verso 16. Alguém poderia ler, por favor? Revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas. Valeu, Marcione. Então, isso aí deixa bastante claro. Então, isso significa, então, que a chamada e a doutrina, a comissão que lhe foram devidamente confiada por ele, foi uma revelação explicitamente por Cristo, foi revelada por Jesus Cristo. E isso fica claro em Gálatas capítulo 1, verso 12. Aí, alguém poderia fechar para a gente essa leitura? Eu vou ler aqui. 12. Vai lá, Everton. Vai lá. Manda bala. Gálatas 1:12, né? Eu não recebi de ninguém e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou a mim. Valeu! Obrigado, Everton. Então, a gente já consegue compreender a primeira parte desse tópico, né? Que o mistério ele foi manifestado exclusivamente pela revelação divina de Jesus Cristo para Paulo, tá? Então, ele não precisou pedir autorização, ele não precisou pedir autorização humana, mas, logicamente, ele foi direto ao seu propósito, à missão que Jesus confiou a ele, tá? Mas também, Jesus, ele revelou a outros apóstolos e profetas. Esse é um texto bem conhecido para a gente, fica bem marcado quando nós fazemos a leitura de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, do verso 4 ao 17, que quando Pedro eles têm um sonho, e nesse sonho lhe é oferecido alguma coisa, lhe é oferecido uma comida, e ele, na hora, quando o anjo lhe oferece, ele pega e não de antemão, ele não quer aceitar, porque eram comidas que judeus não apreciavam, não, devido à lei mosaica e etc. E ele pega e rejeita, fala que não pode aceitar. Aí o anjo lhe fala, não rejeita e não dê por um impuro que eu purifiquei. Então ele começa a ter uma compreensão de que o evangelho não deveria ficar restrito somente para os judeus, mas que ele deveria ser levado também para os gentios. Então, acompanhe comigo, tá? Por favor. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, e no instante tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol
baixado dos céus pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis, aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Ao que lhe respondi: de modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz do céu falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso se repetiu 3 vezes, e de novo tudo foi recolhido para o céu. Eis que na mesma hora pararam diante da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram consigo também esses 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé, que lhe disse: envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois, se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E no verso 27, fala em relação aos profetas que existiam no Novo Testamento. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se, um deles, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Então, neste contexto, que eu até adiantei para vocês, a gente vê que esse mistério da unidade não foi só revelado para Paulo, mas também Pedro, como um líder da igreja primitiva, teve acesso a essa compreensão através de Cristo. Que, ora, se aquela experiência tão marcante do batismo com o Espírito Santo, que eles haviam presenciado em Atos 2, que era tão forte, ele também foi compreendido, teve acesso aos gentios. Quem era ele para resistir a isso? Então a gente consegue já entender que esse mistério, como ele foi revelado no Novo Testamento. Gente, nós temos menos de 1 minuto, daqui a pouco já vai cair, tá? Mas eu já vou mandar no grupo o outro link para a gente voltar, tá bom? Gente, volta todo mundo, que tem bastante coisa ainda para a gente ver, beleza? Eu não sei que hora que vai acabar isso daqui, mas já está informando para mim que é menos de 1 minuto, tá bom? Então, a gente, quando voltar, nós partimos para o tópico 2.3, beleza? Que diz a magnitude do mistério. Eu adiantei no mesmo tópico, praticamente, eu juntei em 2 tópicos, mas então a gente começa a entender, já que esse mistério, essa revelação desse mistério, era única e exclusivamente a Igreja de Cristo. Que a obra de Cristo ela se completa em quem? Na igreja. Todo esse mistério é o quê? É a unidade tanto de judeus quanto de gentios para tornar-se um novo corpo, que é a igreja. Então a igreja ela tem um grande papel na nova aliança, porque na igreja é manifestada a multiforme sabedoria de Deus. A multiforme sabedoria de Deus passa a ser conhecida, passa a ser propagada através da igreja. Porque é uma agência de divulgação desse mistério, tá? A igreja é composta de pessoas totalmente diferentes. Pessoas com gostos diferentes, pessoas com comportamentos diferentes, pessoas de etnias diferentes, às vezes que teve criações diferentes,
mas a partir do momento que foram ligadas a Cristo, como diz em João capítulo 15, né, que foram enxertadas na videira, agora elas são participantes disso, e a igreja começa aí essas pessoas começam a ser inseridas no corpo de Cristo, né? Começam a ser participantes de uma revelação divina que é a igreja. Então, a igreja tem um grande papel. A igreja, por si só, a igreja não pode estar dividida, cara. A igreja não pode ter rixas. A igreja não pode ter tipo assim, a gente sabe que dentro da igreja, vamos falar nós jovens, né? Nós jovens, nós adolescentes, nós temos as nossas preferências de amizades. Isso é normal. Por exemplo, se a gente for dentro de uma sala de aula, dentro de uma sala de aula, tanto na escola, na faculdade, você vai ter pessoas que você é mais próxima. Isso é normal em convívio. Qual é o problema? Nossa, meu café ficou até gelado já. O problema é que não pode ter divisões dentro da igreja. Nós vemos Paulo, ele em algumas cartas, por exemplo, em cartas, ele brigando, batendo muito forte nisso, contra as divisões, entendeu? Contra as discussões, não só discussões, mas desavenças que estavam separando a comunhão dentro da igreja. Então, é muito importante o quê? Muito importante, a comunhão da igreja não pode ser abalada. A comunhão dentre os irmãos não pode ser abalada, porque o cerne da igreja é a união, é a unidade. Por exemplo, quando a gente pega o significado da palavra no grego, eclésia, igreja, é chamados para fora, não é no singular, chamado para fora. Não é eu que tenho só a obrigação, não é o Eliseu, não é o Brito que só tem uma obrigação, mas é todos nós, com jeitos diferentes, com gostos diferentes, com famílias diferentes, com criações diferentes, agora unidos em comunhão, com o único propósito, com o único objetivo, com o mesmo pensamento em Cristo para um bem maior. Qual é esse bem maior? É espalhar as boas novas de Cristo. Então, a partir disso, a gente pode ir para o próximo tópico. Eu vi que entrou mais pessoas, alguém poderia ler para mim? Mas o pessoal dos adolescentes até revista, né? Olha eu viajando aqui. Eliseu, você pode ler para mim o tópico 2.3, a magnitude do mistério? Brother, pode, senhor. Paz. Beleza, vou ler aqui. Obrigado. 2.3. A magnitude do mistério. Outrora, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Gálatas 3:28, Efésios 3:6, Colossenses 3:11. Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Atos, capítulo 11, verso 4 ao 17. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Obrigado, Eliseu. Nada. Eu empolgado aqui, eu até esqueci de passar o slide aqui. A gente estava num tópico à frente e eu no slide anterior ainda. Essas online, gente. Não vejo a hora de voltar para a sala de aula. Mas vamos lá. Então, muito obrigado, Eliseu. Então a gente vê quando ele fala magnitude, ou é a mesma coisa de dizer até onde isso vai, o que isso abrange, entendeu? Então, esse tópico, ele vai dizer que agora, na formação da igreja de Cristo, agora, tanto judeus quanto gentios,
agora eles começam a ser participantes de algo. Agora eles são cordeiros de Cristo. Sendo cordeiros de Cristo... Eita, minha gata tá aparecendo aqui para me atrapalhar. Sai daqui, filha. Membros do mesmo corpo. E agora são co-participantes da promessa. Então, a partir do momento que nós adentramos a família de Cristo, nós somos cordeiros de Cristo, nós somos membros do mesmo corpo e nós somos co-participantes da mesma promessa. Quais são, o que é essa nova promessa? A promessa de um dia nós encontrarmos com o Cristo Todo-Poderoso, nós encontrarmos face a face com Ele, nós teremos o prazer de vê-lo, porque nós manifestamos a nossa fé a Ele sem ao menos termos visto a sua face. Mas através do seu Espírito, porque a palavra de Deus fala que a partir do momento que somos cordeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa, somos adotados por Ele, agora nós temos o nosso Espírito testifica ao seu Espírito, e a nossa fé manifestada nele, essa é uma magnitude do mistério do Evangelho de Cristo. Então, isso é uma obra maravilhosa, gente. Nós que não merecedores disso, nós sendo pessoas na nossa natureza, pessoas ruins, mas a partir do momento que nós reconhecemos nosso pecado e reconhecemos a Cristo, nós começamos a adentrar nessa magnitude e nessa beleza desse mistério que é o corpo de Cristo, né? Gente, alguma pergunta? Alguma colocação? Beleza. Alguém poderia ler para a gente, só para a gente terminar esse contexto? Gálatas capítulo 3 e 28, depois Efésios 3 e 6 e Colossenses 3 e 11, que são esses três textos que estão aqui na tela. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não-judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. Efésios 3 e 6. Vou ler aqui, Tony. Efésios 3:6. A saber que os gentios são cordeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Agora, o último texto, Colossenses capítulo 3 e verso 11. Colossenses 3:11. Que o próprio Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Obrigado, gente. Obrigado pela leitura. Antes de nós continuarmos, sejam bem-vindos todos os adolescentes que estão participando com a gente aqui da nossa aula. Também eu vi a Viviane, a Rose, o Moisés está aqui também, então sejam todos bem-vindos, tá bom, gente? Se vocês quiserem participar, qualquer dúvida que vocês tiverem, não fiquem acanhados aí, podem falar, tá bom? Então, vamos partir para o tópico 3, as riquezas insondáveis de Cristo. Alguém poderia ler, por gentileza, esse tópico para mim? Eu vou ler aqui, Tony. É tópico 3:1, certo? Isso mesmo, Brito. Vamos lá. As riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que está além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. A mensagem de que ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e preciosidade do mistério que estivera oculto. Proclamar que estas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina que articulou o plano,
o conteúdo desse plano e a pessoa de Cristo que executou o pré-plano estabelecido por Deus. Vamos lá. Então, as riquezas insondáveis de Cristo, como o Brito leu. A partir do momento que nós temos acesso, nós somos coparticipantes nós somos cordeiros, coparticipantes participantes do mesmo corpo, participantes da mesma promessa. A partir desse momento, nós temos acesso a algumas riquezas que Cristo preparou, deixou para a gente. Quais são essas riquezas? Nós somos livremente disponíveis por causa da cruz. Essas riquezas aparecem para mim, gente, livremente disponíveis por causa da cruz. Nós temos acesso à ressurreição da morte do pecado, a entronização vitoriosa com Cristo nos lugares celestiais. Nós temos a reconciliação com Deus, incorporação com os crentes judeus da nova sociedade de Deus. Temos o fim da hostilidade e o começo da paz. E temos o acesso ao Pai mediante Cristo pelo Espírito. Por fim, o ingresso no reino e na família de Deus. Então, gente, a partir do momento que a gente tem, nós já chegamos a Cristo, nós temos livremente acesso a essas riquezas que Jesus preparou para a gente. E são riquezas imensuráveis mesmo. São riquezas que a gente não poderia imaginar, sabe? A gente não poderia descrever. O John Stott, ele vai dizer que essas riquezas são algo que não que as pessoas procuram, mas algo que ninguém conseguiria imaginar. Jó capítulo 5 e verso 9, e também no capítulo 9, verso 10. Alguém poderia ler para a gente? Tópico 3.2. O eterno propósito em Cristo. Eu gostaria que agora um adolescente lesse para a gente. Não tem como, de novo. Tem alguém que pode ler para a gente o tópico 3.2? O eterno propósito em Cristo. Eu vou ler aqui, Tony. Obrigado, Dani. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. O que significa que, desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. 1 Pedro 1,20. Indica que Deus sempre esteve no controle da sua criação, para que agora seja manifesta, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Que a gente estava lendo lá, né? Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja, e a revelação desse mistério sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Obrigado, Dani. Então, nesse tópico, a gente entende que o Criador ele manteve encoberto esse mistério para ser revelado no tempo oportuno, no tempo que a gente conhece como tempo da graça. Mas Deus sempre esteve no controle dessa situação, tá? Então, indica que Deus sempre esteve no controle da situação e que o plano da salvação, que ele engloba, né, que ele inclui a igreja, esse mistério da igreja, e revelação desse mistério sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. A gente entende que Deus nunca é pego de surpresa, mas ele sempre teve o seu plano divino sempre era para acontecer dessa forma. Porque Deus ele sempre está um passo à frente, Deus ele está na eternidade. Então, ele sempre sabe de todas as coisas. E nós temos o privilégio de estarmos participando deste tempo. Nós não temos mais um véu que nos separa de Cristo, mas, por outro lado, nós temos livre acesso a Ele. Nós temos livre acesso a Cristo. Nós somos participantes de um corpo. E sabe o que é mais interessante? Às vezes, nós, como participantes disso, nós nos comportamos como judeus anteriormente.
que por ter sido revelado para eles os oráculos de Deus, por ter sido revelados a eles as palavras de Deus e o plano de Deus para uma nova nação ter tido início com eles, eles restringiram isso a eles e eles achavam que isso era exclusivamente deles isso. E às vezes nós, como igreja, nós achamos que nós estamos já com um corpo completo. Nós achamos que já estamos numa unidade completa já, que não precisamos de mais pessoas para compor este corpo. Mas não, a palavra de Deus vai dizer que existe, que são como a areia do céu e como as estrelas, areias da terra e como a estrela do céu. Então, isso é muito vasto, né? Ô, Nicolas, eu vi que você levantou sua mão. Você gostaria de fazer um comentário? Não, eu ia entrar no bate-papo e apertei o botão errado. Tranquilo. Então, vamos lá, continuando. Então, a gente entende que não é exclusivo nosso, né? Nós somos participantes disso, mas nós não devemos ficar achando que isso é restrito nosso. Então, o mandamento de Cristo foi de fazer discípulos. Nós devemos anunciar a palavra de Deus, anunciar a Cristo para as pessoas. Porque as pessoas, por mais que nós pensamos que as pessoas conhecem a Deus, nós estamos num país que a grande porcentagem dele são pessoas que cresceram no lar católico ou cristão, então pessoas que já conheceram a Deus. Elas poderiam ter ouvido falar de Jesus. Tem pessoas que nem sabem que é a diferença, quem é Jesus e quem é Deus. Então, tem pessoas que podem ter ouvido falar, mas nunca tiveram contato com ele, nunca foi revelado para essas pessoas quem é Cristo. Então, nós, como agentes deste mistério, como igreja, como corpo, nós temos esse dever de anunciar a Cristo para as outras pessoas. Nós temos esse propósito. Nós temos esse propósito de anunciar o evangelho às outras pessoas. Então, nós chegamos no plano divinamente pré-estabelecido. Eu vou ler aqui o tópico 3.3, tá? Acompanhe aí, por gentileza. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa, ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Glória a Deus. Então, gente, nós entendemos aqui nesse tópico que esse plano ele foi divinamente pré-estabelecido. Como eu disse anteriormente, Deus não foi pego de surpresa em nenhum momento. Deus não foi pego de surpresa no pecado de Adão, mas a partir do momento que Adão pecou, ele já tinha tudo, Deus já tinha tudo estabelecido no seu conhecimento, porque Deus ele é eterno, Deus ele conhece todas as coisas, não está limitado ao tempo. Então, Deus nunca é pego de surpresa, ele sempre está no controle de toda a situação. É impossível nós pensarmos e entendermos esse tópico aqui sem pensar no que estamos vivendo, né? Propriamente dito, no que o autor diz quando ele fala essa verdade nos ensina que por detrás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. É impossível a gente não ler, ouvir, estudar isso daqui que ele está falando, sem imaginar, sem relembrar o que estamos passando atualmente. Então, o que nós vivemos atualmente, nós devemos entender
que nós vivemos tem um propósito divino em andamento. Deus nunca nada sai do controle da situação de Deus. Pode ser uma vontade permissiva de Deus? Pode ser. Ou seja, não é uma vontade plena, mas pode ser uma vontade permissiva. Deus permitiu que isso está acontecendo e, mediante todas essas situações, nós teremos alguns ensinamentos que nós sairemos dessa situação com alguns ensinamentos, com alguma maturidade, com alguma, como eu posso dizer, com uma renovação de entendimento. E tanto as nossas posturas, os nossos costumes começarão a mudar depois do que estamos vivendo. Então, gente, se tratando exclusivamente desse mistério da igreja, o mistério da revelação da igreja, o mistério que a igreja, que se torna a igreja, né? Que é quando que é juntado tanto judeus quanto gentios, essa miscigenação de pessoas, essa miscigenação de povos, a fim de algo maior, que é o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, tudo, nós podemos dizer, cristocêntrico, tudo em prol de Cristo, tudo em prol do Evangelho. Nisso nós temos um livre acesso. Nós não só um livre acesso, mas nós temos ousadia em adentrar. Nós temos que ter confiança quando buscamos a Deus. Nós temos que ter ousadia quando buscamos a Deus. Nós temos que ter esperança quando buscamos a Deus. Porque quando nós buscamos a Ele, nós queremos encontrar nele não só um novo refrigério, mas um novo lugar nele, um novo secreto nele. Porque nós já somos participantes do corpo. Nós já somos participantes da promessa. Nós já somos participantes disso. Basta a nós queremos conhecer a cada dia mais. E como a lição de hoje traz para a gente o sentido de unidade, que a igreja ela uniu pessoas, uniu raças, uniu etnias, nós não devemos estar em desunião, porque o propósito da igreja é estar em união, o propósito da igreja é estar em comunhão para anunciar o evangelho. Imagine uma igreja dividida. Como uma igreja dividida pode propagar o evangelho? Não tem como. Ela pode até alcançar pessoas, mas as pessoas, a partir do momento que serão adentradas ao corpo, como é que elas conseguirão ter maturidade na caminhada com Cristo se o próprio corpo estiver dividido? Então, gente, nós na caminhada com Cristo, nós como igreja, nós devemos estar unidos em comunhão, num único pensamento, num único propósito, que é em Cristo. Beleza? Eu já até adiantei aqui a conclusão. Já até adiantei a conclusão que era isso. Que judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério desejado por Deus. E esse mistério que agora é revelado deve ser anunciado pela própria igreja conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Nós, como igreja, devemos anunciar a Cristo. E anunciar a Cristo em comunhão. Tá bom? Gente, já são 10h17, eu passei até 2 minutos. E eu agradeço a vocês que participaram aqui da nossa aula. Tá? Tem alguma dúvida? Algum comentário? Oi, brother. Tem algum comentário? Você, Eliseu? Não, só queria deixar o convite aí para a próxima aula, todos os jovens que estão aqui presentes, nos acompanharem aí na próxima aula, que vai ser uma bênção, assim como foi essa, e tem sido as nossas aulas aí online, tá? Conto com a participação de todos vocês. Amém, gente. Obrigado, muito obrigado. E, gente, participem na próxima aula. Na próxima aula, vamos tentar entrar mais cedo para não precisar a gente passar mais do horário, tá? Então, gente, quando o Brito mandar o link na próxima aula, já vamos todo mundo correr, entrar aqui para
para a gente pode participar da próxima aula, que vai ser uma bênção. Tá bom, gente? Deus abençoe. Um bom domingo a todos. E à noite a gente participa também do culto com toda a igreja. Tá bom? Deus abençoe, gente. Até a próxima aula.